Olá, você está conectado conosco nesse documentário sobre avivamento e nós estamos falando sobre os ventos do Espírito. E não importa o momento em que você se encontra, o tempo ou a tua história, importa que Deus quer avivar a obra que Ele começou em você. E eu quero falar hoje sobre o vento oeste, o vento da restauração, o vento que traz sobre a vida das pessoas um tempo de restauração, uma reconexão ao propósito e ao destino profético. E para falar melhor sobre esse vento, nós vamos com o apóstolo João. Século XVIII começa nos Estados Unidos uma vontade, uma sede que brota do interior das colônias. Naqueles dias, naquele tempo, havia muitas congregações, muitas denominações, mas havia também um formalismo crescente, uma religiosidade que tornava fria as reuniões, os cultos. E nesses dias começou o mover do Espírito Santo, partindo do anseio, da fome, da sede dos colonos, das pessoas simples. E isso chega até as igrejas. E através dos pregadores começa a haver uma mensagem mais inflamada do Evangelho de Cristo. John Edwards começa em 1730 até 1740, trazer uma palavra, uma pregação cheia de graça, cheia de poder, cheia de autoridade. Ele anunciava o Evangelho, no qual aquele que não aceitasse Jesus iria para o inferno. Essa mensagem impactava de tal maneira que atraiu tantas e tantas pessoas. E começa no oeste americano, um grande movimento que iria repercutir nos próximos anos, nos próximos tempos, por toda a América, e um dia até mesmo chegaria na América do Sul. Nós estamos começando a nossa jornada de unção pelo Brasil. Agora são 5 horas. Nós estamos saindo de casa rumo ao Oiapoque. Na divisa de cada estado, nós temos um propósito para fazer. Nós temos uma estaca com decretos, né? Como a gente fez no Chuí. Cada divisa de estado, a gente vai fincar uma dessas estacas, né? Depois a gente vai até o Oiapoque, sobe ungindo, terminando lá em São Luís do Maranhão e volta ungindo até Brasília. Iniciando a grande jornada. Falta pegar o Cainã, agora nós vamos buscar o Cainã. O Eversito está aqui. Eversito. Eu acho, Cainã, que nós chegamos. Estamos saindo agora oficialmente de Pelotas, rumo a Oiapoque, saindo do estado do Rio Grande do Sul, rumo ao estado do Amapá, o estado mais ao norte da federação. A divisa Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, bem na divisa. E aí nós vamos orar e decretar aqui. En nombre de Jesús, nosotros venimos a hacer el primer acto profético de este día, donde en la divisa venimos a declarar y a profetizar el avivamiento começa a se mover de uma forma sobrenatural, tanto no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina. Então, no nome de Jesus de Nazaré, nós declaramos que esta estaca estamos marcando territórios onde o teu Espírito se moverá de uma forma sobrenatural, gloriosa e poderosa. No nome de Jesus de Nazaré. Bom, nós acabamos de fazer o primeiro ato profético na divisa do estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, com decretos apostólicos e proféticos sobre essa divisa, e profetizando sobre o estado de Santa Catarina.
E assim nós continuamos na nossa unção pelo Brasil. Deus amado, que haja um despertar em reis e sacerdotes. Amém. Pessoas nesse estado sejam despertas, ó Deus amado, e aprendam valores e princípios de uma adoração verdadeira em espírito e verdade. Teu é o reino, teu é o poder e tua. Bienvenida sea la paloma de Jehová. Bienvenida sea, bienvenida sea, bienvenida sea la paloma de Jehová. Y ven, 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 Espíritu de Dios. Ven, 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 acércate a mí. Ven, ven, ven. Pessoal, estamos chegando aqui na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Bom, gente, a gente está aqui, acabamos de fazer o ato profético na divisa do estado de Santa Catarina com o estado do Paraná. A gente vem nesse propósito, já atravessamos um estado inteiro e agora estamos entrando no terceiro estado nesse dia de hoje. Já rodamos mais de 900 quilômetros. E estamos com uma expectativa muito grande. Profetizamos um tempo de avivamento sobre o estado do Paraná e profetizamos um tempo de avivamento sobre o nosso Brasil, nosso país. Pai, no nome de Jesus, estamos declarando, Senhor, que esta terra nos pertence por direito legal. Famílias sejam salvas, vidas sejam salvas, que haja uma unção gloriosa e poderosa e a terra comece a trazer seu fruto. Em nome de Jesus. Amém. O foco principal do grande despertar, ou do primeiro grande avivamento, foi uma redemocratização da igreja, onde muitos se sentiam excluídos e fora do padrão da palavra que era lançada, das doutrinas que eram lançadas. E a partir daqueles dias, houve um foco no mover espiritual, na salvação e no derramar do Espírito Santo. Através deste movimento, se juntaram outros pregadores que, junto com Edwards, começaram a fortalecer esta pregação em todas as colônias, em todo o interior dos Estados Unidos. Com essas experiências e nesses dias, se levantaram homens e mulheres de Deus que começaram a transformação. Isso houve um impacto, inclusive, na comunidade, onde a igreja não era mais vista como um ser ou como uma instituição fria e religiosa. Ela começou a funcionar nas ruas, onde as pessoas estavam. Havia um derramar do Espírito Santo. Pessoas falavam em línguas, pessoas recebiam os dons do Espírito, muitas vidas eram salvas. E houve um varrer de arrependimento naqueles dias, através deste grande movimento. A partir do oeste, os ventos, como diz lá em João 3,8, o vento sopra onde quer, e você não sabe de onde ele vai e da onde ele vem. E naqueles dias, começou a soprar profundamente os ventos do Espírito Santo. Segundo dia de unção pelo Brasil, e nós estamos hoje na cidade de Registro, São Paulo. Aqui está o Weber, no segundo dia, Kainan. Nós estamos nos preparando para sair, a gente vai bater um papo contando o que aconteceu. Nós, quando entramos ontem no estado de São Paulo, a gente teve um ataque muito grande espiritual na hora do ato profético. A gente parou bem na divisa do estado, né, Weber? Paraná com São Paulo. E aí, quando nós fomos fazer o ato profético, o Weber, quando subiu de volta na caminhonete, né, Weber? Conta aí pra nós. Comecei a passar mal, mas tranquilo. Achei que era só um mal-estar, né? E aí não passava. Quando chegamos aqui no hotel, comecei Tremedeira. de tremedeira. Febre, não sei da onde. Foi um ataque violento. Um espírito de morte se lançou. Na madrugada eu vi ali o espírito de morte. Parecia que estava ao meu lado, assim. Foi uma guerra. O apóstolo orou por mim, o Kainan, tá de enfermeiro meu, me cuidando lá. E também vários intercessores estavam orando por ti. A Elizabeth também, não queria, né, assustar ela, mas ela queria saber e aí contando. E bom,
e agradecer já a todos os intercessores e não parem de interceder. Me deu uma dor do lado aqui assim, do lado, e essa dor não sei o que é, e aí veio esse ataque. Hoje amanheci bem, tô bem, graças a Deus, mas tivemos uma noite assim, De muita guerra, né? muita guerra, guerreando com a morte, né? É Sim. o espírito de morte, você queria me ceifar mesmo, então só não ceifou porque primeiro que Deus está no controle da minha vida e a gente tá, Tá nesse propósito. né? A gente começou e vai terminar. Isso, e eu tô feliz. Isso aí. Isso aí, nós começamos e vamos terminar. Com a graça de Deus, né? Uhum. E é só pro pessoal ver o tamanho, a dimensão da batalha, né? Isso, porque às vezes pensa que não, um dia ali, né? É. Não é. Aham. É um ato espiritual muito grande. Tá mexendo muito já com a nação brasileira. É algo grande que tá sendo. A gente ainda não tem a dimensão, né? E eu senti assim que quando a gente cravava aquela estaca, né, na terra, assim, eu sentia rompimento, sabe? Não é nada comum o que nós estamos fazendo. Bom, gente, nós rodamos no dia de ontem, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, 1.211 quilômetros, tá? Registro é próximo aqui de São Paulo, da capital, e eu vou botar aqui agora. E o nosso destino hoje é dormir em Uberlândia. Nós temos um ato profético, a gente vai fazer um ato na divisa de Minas com São Paulo. Então hoje nosso alvo é chegar em Uberlândia. Certamente você já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa. O ano era 1906 e ecoavam pelas ruas de Los Angeles, para um bairro pobre e improvável, gritos estranhos que surpreenderam e chamaram a atenção. Era um mover do Espírito Santo, com muitas pessoas falando línguas estranhas e sendo usadas no dom do Espírito Santo. Seymour foi um homem que Deus levantou naqueles dias para trazer a renovação espiritual. O avivamento da Rua Azusa transformou e trouxe o vento oeste para Los Angeles. E a partir dali, chegaram à cidade, chegaram aos Estados Unidos, pessoas de diversos lugares, não somente da nação, mas também do mundo. Vinham à procura do que estava acontecendo ali, vinham querendo saber o que acontecia. Também foi um tempo de segregação racial, onde havia um apartheid praticamente dentro dos Estados Unidos. Houve naqueles dias, como um homem negro, sendo usado grandemente por Deus, e também as mulheres. Isso quebrou paradigmas, pregou preconceitos, e a partir daqueles dias, a igreja teve uma transformação, um renovo espiritual, que impactou não somente a vida da igreja, mas também a vida da comunidade e da sociedade. Houve quebra de muitos preconceitos, através do mover do Espírito Santo. A fé cristã, nos Estados Unidos, na América e no mundo, nunca mais foi a mesma depois daqueles dias, depois daquele fluir, naquele prédio pobre, simples, no bairro de Los Angeles, a Rua Azusa. Por ali soprou o vento oeste. Fronteira, São Paulo e Minas. A gente já está em Minas. Lá é a divisa, ó, para fazer o ato profético. A gente vai chegar lá perto. Não tem como botar o carro lá e a gente vai caminhando até lá porque aqui não tem. A gente vai bem lá na divisa. Esses aqui são os decretos que a gente usa dentro das estacas. Declaração de posse e autoridade espiritual. Declaração de proteção e livramento. Declaração de santidade, declaração de alinhamento, justiça, declaração de multiplicação, fertilidade espiritual, declaração de estabelecimento do reino e declaração de vitória e domínio permanente.
estamos na divisa de... Aqui já passamos pro lado do Minas Gerais, né? E viemos até o lado de lá daquela ponte, é São Paulo. A gente teve que vir a pé porque não tinha onde parar o carro. O carro tá lá longe, lá, quem sabe aonde. Lá ele, lá, né? Aí, lá tá ele. E a gente teve que vir até aqui. Vamos lá. Vamos cravar a estaca. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Nós estamos entrando aqui no estado de Minas e nós temos declarações proféticas, Senhor, decretos proféticos e contra-decretos de morte sobre esse estado. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos declaração de posse e autoridade espiritual sobre esse lugar. Senhor, tomamos posse dessa terra em Teu nome. Declaramos que todo lugar que pisar a planta do nosso pé, Tu tem nos dado. Josué 1:3. Que cada passo nosso nesse estado seja um ato de fé, marcando esse território como propriedade do reino de Deus. Que haja despertar, que a linha do avivamento que está estabelecida desde o sul até o norte e cruza por esse estado se manifeste de forma tremenda e sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Feito está. Aleluia. Declaramos graça, superabundante graça sobre o estado de Minas. Declaramos a linha do avivamento vigente sobre esse lugar. Amém. Toda honra e glória seja dada ao Teu nome. Digno, digno é o Cordeiro. Vamos fazer o ato profético em Uberlândia. Tá todo mundo aqui, ó. Olha só. Apóstolo Jefferson veio de BH. Hoje agora ele vai entrar para a equipe, né? Para viagem. Vai viajar junto. Como é que foi essa história, Ale? Como é que surgiu esse clamor para fazer o ato profético aqui em Uberlândia? Conta para nós. Essa cidade aqui é uma cidade onde tem muitas entradas e saídas. Daqui você pode ir, né? Ela é uma cidade de logística, então vem coisas do Brasil inteiro e sai. Várias rodovias ligam essa cidade ao Brasil todo. É uma cidade estratégica para o Brasil. O Senhor direcionou a gente para que tivesse um ato profético em cada entrada da cidade. Estamos aqui para adorar o Teu nome. Que venha o Teu reino sobre Uberlândia, que venha o Teu reino sobre Minas Gerais, que venha o Teu reino. Tem doença naquelas fontes. Nós também declaramos que chega um tempo glorioso e a terra vai devolver aquilo que pertence aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Consagramos, estabelecemos tabernáculo. No território, antigamente, você colocava uma estaca e nessa estaca tinha o nome de uma pessoa. E quando aquele lugar era visto uma estaca, era um marco, era um sinal. Aqui existe um proprietário, um dono. Isso aqui é uma marca, é um marco. É um marco que nós estamos estabelecendo. Cada passo seja um ato de fé, marcado este território. O fundamento da Tua palavra, a Tua justiça, o Teu reino e o Teu governo, em nome de Jesus.
declaramos que as forças de resistência espiritual são desfeitas e que o teu povo marcha em vitória, pois o Senhor teu Deus é aquele que vai contigo. Tudo que não é santo sairá em retirada agora. Que essa terra vai ser Nós quebramos, Pai, toda palavra de maldição contra as finanças, contra as empresas nessa terra, Pai. Contra as igrejas, Pai. Aqui a igreja prospera, a igreja cresce, Pai. Aqui, Senhor, nessa terra, Pai. Trazendo luz onde há trevas. É isso que nós declaramos. Aleluia! E reivindicamos a posse dessa cidade. Declaramos que o governo eterno sobre este lugar. Declaramos governo eterno sobre em nome de Jesus. Tudo começou com William Seymour, um pregador batista negro improvável que chegou de Houston. E então em Los Angeles, na Rua Azusa, começa um grande movimento. O final do século XIX era marcada por um alargamento entre as classes da sociedade. Era o tempo da Revolução Industrial, onde os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. As igrejas focavam mais nas pessoas abastadas. E através do mover do Espírito Santo, houve um chamamento para toda a comunidade, para o que estava acontecendo. Também podemos aprender com o avivamento da Rua Azusa sobre persistência, porque houve perseguição, houve muita resistência, críticas, mas o movimento não parou por isso, muito antes, pelo contrário. Ele tomou forma, ele se fortaleceu. Quanto mais críticas, quanto mais preconceito havia sobre o pregador, quanto mais preconceito havia sobre o movimento que quebrava o peso da religiosidade e também das questões econômicas, trouxe naqueles dias um legado que não foi somente para a Igreja dos Estados Unidos, mas para toda a Igreja do mundo, aonde a partir daqueles dias o Espírito Santo era derramado, aonde as pessoas já não se importavam com os questionamentos e também com a censura e buscavam firmemente no mover do Espírito Santo. Foi uma época de grande salvação, transformação, arrependimento, renovo, dons do Espírito Santo, com falar em línguas, curas divinas, e isso ficou marcado. E através daqueles dias no oeste dos Estados Unidos, varrendo todo o país, trouxe a todos nós a graça que nós temos hoje, plantada por homens como Seymour, improváveis naquela época, onde talvez ninguém pararia para ouvi-los, mas o Espírito Santo que havia neles fez com que muitas pessoas parassem para ouvir e receber aquela porção de avivamento do início do século XX. Nós estamos em Uberlândia ainda. Agora é 2 horas da tarde. Nós vamos seguir viagem com a graça de Deus. Está conosco agora, temos um novo membro da equipe, Apóstolo Jefferson de Moraes. O Weber está sentado aqui, vivo, graças a Deus. Fala aí, Weber. Estou vivo. Aleluia. Nós estamos saindo aqui de Uberlândia. Nós estamos hoje no nosso 3º dia de ato profético, unção. Como vocês sabem, o Weber estava tendo febre, calafrios e indisposição, e nós ficamos dando alguma medicação para ele, mas sem saber o que era de fato, né? E quando a gente chegou na divisa do estado ali, de São Paulo com Minas, viemos aqui para Uberlândia, chegamos no hotel, a gente tomou um banho e já saiu para fazer ato profético em 4 pontos da cidade. A gente começou, era mais ou menos umas 9h30 da noite, a gente foi até meia-noite e pouco. O Weber tinha medicado de novo, mas a gente notava assim que ele não estava bem. E aí, Weber, o que aconteceu? Aí como começa a contar, porque aí já é importante. Fala um pouquinho. Participei do primeiro ato profético aqui no Uberlândia, e depois não estava bem, digo, não, vou ficar aqui dentro do carro que é melhor.
meio como que dormi um pouco assim, me venceu o cansaço. E quando nós chegamos na casa dos pastores, depois de já terminado os atos proféticos, a pessoa me dá calafrio, tremura muito violenta. Eu fui jantar ali, que tinha colocado uma janta, não consegui. Não consegui nem pegar o garfo. O garfo. A pessoa me agitar muito o coração, me acelerava. Sim, acelerava, dava taquicardia. E aí o apóstolo e a irmã pastora Carla, a enfermeira, resolveram me levar para o hospital. E ali fizeram uma série de exames, né? Sim, quando a gente chegou no hospital, assim, teu quadro tava, né, o Weber não conseguia nem descer, assim, do carro, né? A gente teve que levar ele e os sinais dele, assim, quando ligaram ele nos equipamentos, nas máquinas, para tomar os sinais vitais. Tava acelerado, os batimentos, tudo, né? Botaram soro, tiraram sangue, fizeram tomografia. Foi importante a tomografia, né? Que aí conseguiu descobrir o que era. Né? E a gente ficou a noite inteira, gente. Nós chegamos no hospital, acho que era uma 00:30, eu acho, né? Mais ou menos. E a gente saiu do hospital, já era 5 horas, né? E aí, o que foi o diagnóstico, Weber? Era cálculo renal. Cálculo renal. Pedra nos rins. O quadro dele agora está medicado. A situação do Weber requer atenção. A gente está deixando todo mundo bem ciente, né? Para saberem a batalha que é um ato profético que a gente está fazendo. Se cogitou até a hipótese, né, Weber, de tu voltar para casa. E a gente orando, tomamos a decisão de prosseguir. Cumprir o propósito. Cumprir o propósito. Ai, ai, glória a Deus. Nós estamos divisa do estado de Minas com o estado de Goiás. Tem alguém escondido ali, ó. Tem alguém escondido aqui. O que tá fazendo aí, tchê? Escondido do sol. Senhor, tomamos posse dessa terra. Em nome de Jesus, estabelecemos teu governo, Senhor. E que o teu povo marcha em vitória, pois o Senhor, o teu Deus, é aquele que vai contigo para a beleza. Vamos pro próximo. Era o ano de 1960 e começa um novo período na história da igreja. Um grande avivamento começa a se erguer a partir das igrejas tradicionais. Esse grande avivamento foi chamado Movimento Carismático, que saiu das igrejas tradicionais, como luterana, metodista, e começou a expandir-se, trazer o aquecimento do Espírito Santo na frieza das igrejas tradicionais. A partir dali começa o movimento mais forte pentecostal no Brasil, e a partir dali é reavivado o movimento que foi chamado neopentecostal, onde novas igrejas foram inauguradas, novos chamados foram firmados. A partir daqueles dias, houve um derramar do Espírito Santo. O falar em línguas, o derramar os dons latentes dentro de igrejas que historicamente nunca tinham vivido isso. Os pastores e até padres foram impactados por esses dias. E a partir desse momento, a igreja no Brasil, ela começa a ter uma nova forma, uma nova maneira de levar o Evangelho de Cristo. Um Evangelho que não mais era pautado por formalidades, apenas por doutrinas frias, mas por dias do derramar do Espírito Santo. E naqueles dias, ficou mais forte a evidência do que foi escrito em Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Começou ali revitalizar o movimento apostólico profético no Brasil. A partir daqueles dias, a primeira semente era lançada. Muitas pessoas já eram usadas nos dons de revelação. Alguns pastores inauguraram novas denominações a partir dos dons chamados dons de revelação, onde muitas pessoas foram alcançadas. O movimento carismático, trazendo o vento oeste fortemente, com essa chama de avivamento para o Brasil, mudou e ainda está mudando, impactando as igrejas no seu interior, de dentro para fora. Diferentemente do mover e do grande avivamento que houve nos Estados Unidos, também na Rua Azusa, este não foi um movimento das ruas,
este foi um movimento que nasceu dentro das igrejas tradicionais. E isso impactou, isso surpreendeu até mesmo os mais antigos, os teólogos. E naqueles dias, pessoas que estavam sem crer que o Espírito Santo pudesse mover-se verdadeiramente. E a partir daqueles dias, começou algo novo que está impactando os nossos dias e nos alcançou até hoje. Tocantins e Goiás. Bem aqui. Aqui na divisa. Usar a planta do nosso pé, bolo tenho dado. Josué 1:3. E cada parte. Nós declaramos que este estado começa a ser impactado agora. Os ares começam a ser impactados agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aqui é a divisa entre o estado de Tocantins com o estado do Maranhão. O dia inteiro a gente rodou hoje, né, e vai rodar a noite toda para poder chegar a tempo de pegar a balsa amanhã, às 9 horas da manhã, em Belém, né? Acho que a gente parou o quê? Umas 4 vezes só para abastecer. Já rodamos mais de 1000 quilômetros hoje. Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor. uma unção aqui sobre esta terra. Cada passo seja um ato de fé marcando o território. Profetizamos, declaramos vitória e domínio permanente. Em nome de Jesus, declaramos que a terra é conquistada para o teu reino. Estamos declarando, firmando. Vamos que vamos. Chegamos no Pará. Bem-vindos ao Pará. Amém, Pai. Nós te damos graça por entrarmos no estado do Senhor do Pará. Pai, nós queremos aqui, Pai, nesse ato profético, declarar, Senhor, posse e autoridade espiritual. E declaramos que o teu governo é eterno sobre o Pará, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos seguir viagem. Ai, não, brother. Tem um pertinho de Belém. Olhem aí. É Belém. Belém é do outro lado da ponte ali. Ah, do outro lado. Que bom. Isso me alegra. Isso é muito importante para mim. Isso é. Estamos aqui na metropolitana de Belém. No final do século XX, a partir do ano de 1990, um evangelista chamado Steve Hill, nos Estados Unidos, na Flórida, começa um grande movimento. Este movimento traz um movimento evangelístico, onde ele pregava com muita autoridade a salvação e a renovação espiritual. Foi dado um enfoque naqueles dias para a oração, para a intercessão e para a adoração na igreja e também para o jejum. As reuniões de oração e de intercessão e os momentos de adoração foram tão impactantes que reuniram pessoas por vários dias no mesmo lugar. A partir daqueles dias, a Igreja de Cristo, na virada do século, ela começa a entender a sua posição neste avivamento, que era um tempo de adoração verdadeira e vertical ao Senhor, um tempo de renovo espiritual, um tempo de consagração. Juntamente com o movimento evangelístico, veio um grande movimento de santificação, de separação daqueles que realmente começariam uma escolha nas suas vidas. A escolha de servir ao Senhor, não parcialmente, mas de todo o coração. Este avivamento, ele está repercutindo nos dias de hoje e traz viva a palavra do Senhor Jesus Cristo, de nós termos essa transformação, não apenas
de palavra, mas também de atitudes. As igrejas elas voltaram a dar a sua devida importância, ou dar o seu foco ao Senhor, ao passo que a adoração se tornou vertical, a adoração se tornou verdadeira, única dentro das igrejas. Aonde hoje um grande movimento de oração, de intercessão, de dias e dias e horas de intercessão ininterrupta. Isso marcou o avivamento desses dias. Isso é a marca do que saiu da Flórida nos anos 90, quase ano 2000, e aonde impactou todo mundo, soprando fortemente, trazendo as ondas do Espírito Santo, trazendo nesses dias tempos de arrependimento, tempos de salvação, um novo tempo e uma nova forma de adorar o Senhor de todo o coração.